Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Chegamos à nossa última videoaula do especial de Páscoa de 2021 e espero que vocês tenham gostado. Para poder encerrar com chave de ouro, eu trouxe mais uma placa decorativa combinando técnicas em pintura, aplicação de stencil, sombreado e muito mais. Porque esse tipo de peça decorativa de Páscoa foi um dos temas mais votados em uma enquete que eu fiz lá no meu grupo fechado chamado Clube Espalhe Cores Artesanato by Pan Atelier no Facebook. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse grupo, que eu tenho uma interação maior com as minhas seguidoras de forma gratuita, é só clicar no link que eu vou colocar aqui no card. E para solicitar a sua entrada, vai aparecer um link aqui na descrição do vídeo. É só você solicitar a sua entrada e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Vou mostrar para vocês aqui a peça que iremos transformar durante a videoaula. Lembrando que todos os materiais que eu utilizo eu mostro no decorrer da aula e também coloco em forma de lista lá nesse meu grupo fechado. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar para o canal continuar crescendo cada vez mais e também inscreva-se caso não seja inscrito ou inscrita. Bora lá conferir o passo a passo? Já adiantei algumas etapas aqui da placa, vou explicar para vocês o que eu já fiz, mas antes as medidas dessa peça são 26,5 por 14. Depois de preparar a peça, como eu mostro na videoaula que eu vou colocar aqui no card para vocês, eu dividi com fita crepe, pintei essa região com a cor mineral. E essa região aqui, eu pintei com a cor ouro. Apliquei aí de 2 a 3 demãos até que a cobertura ficasse excelente. Depois disso, onde eu vou começar a trabalhar? Aqui nessa região que eu pintei com o ouro. Eu vou fazer uma técnica com um rolinho pigmeu. Esse rolinho aqui, ele é da Condor, mas essa espuminha aqui não é aquela espuminha para dar o acabamento liso na pintura, tá bom? É um rolinho para proporcionar textura no projeto. Para poder me auxiliar aqui, eu vou pegar um pedacinho de papelão, vou colar com fita crepe e aí a gente já começa a fazer a técnica. Nessa região, para eu proteger a parte que eu pintei com mineral, eu vou colocar novamente aqui a fita crepe, só para que eu não passe com um rolinho para a região que já tá pintadinha. Quem quiser fazer, faz primeiro esse lado, depois faz o mineral. Aqui para ficar mais didático, para eu já mostrar para vocês a peça com as cores de fundo, eu trouxe assim. Porque às vezes o rolinho ele acaba espirrando um pouquinho de tinta. E aí eu vou trabalhar aqui com uma bandeja de isopor. Eu vou colocar primeiramente a cor âmbar. Ó, eu dou uma trabalhada aqui no rolinho para que a tinta ela pegue em toda a superfície da espuma. E aí eu venho para a peça com a mão leve, fazendo o movimento de vai e vem. Notem que eu não estou fazendo o movimento que eu geralmente faço com aquele rolinho de alisar a pintura. Porque com o outro rolinho, a gente passa ele rapidinho. Aqui eu passo ele bem devagar, sem pressionar, para que essas marcações aqui, ó, elas apareçam. Vou virar aqui. Ó, por isso que foi importante colocar a fita crepe, para não pegar no lado que já tá pintadinho. Posso mudar, ó, de posição, não tem problema. Muito legal fazer esse tipo de técnica, porque aí o fundo não fica chapado. Para poder trabalhar com outra cor, eu vou pegar um paninho, vou umedecê-lo, tenho alguns potinhos de água aqui, porque depois eu também vou fazer sombreado. Então, eu venho aqui, primeiro dou uma limpadinha, porque eu vou trabalhar tudo com o mesmo rolinho, ó. Tiro um pouco do excesso do âmbar
Tiro bem. Venho com um paninho seco, ó. Tiro o excesso de água. Não tem problema aqui se ficar um pouquinho do resíduo do âmbar. Porque eu vou trabalhar agora com um tom um pouco mais escuro, que será o castanho. Como eu tenho pouca tinta na peça, eu não vou precisar ficar secando neste primeiro momento. Eu já consigo fazer essa técnica sem secar. Sempre trabalha na bandejinha antes, para que não tenha excesso somente em um lado aqui do rolinho. Ó, mão leve novamente. E o legal é que nenhuma peça vai ficar igual a outra. Essa técnica de fundo aqui é muito legal. Dá pra fazer encaixarias também, o que vocês quiserem aí. De novo, vou dar uma limpada aqui no rolinho. Pra dar uma clareada, eu vou trabalhar com o tom creme. Venho agora com a cor renda, que é um tom mais clarinho. Já limpei de novo aqui o rolinho, ó. Tiro um pouco do excesso. Eu vou virar aqui minha bandejinha, porque ali eu não tenho mais espaço. Mão leve. E para encerrar, eu vou agora trabalhar com o breu. Coloco também aqui na bandejinha, tiro o excesso. Só que aí o breu, eu tomo bastante cuidado para não exagerar. É só para ele dar uma quebrada no tom mais clarinho que eu apliquei. Terminou de usar o rolinho, coloca de molho na água. Essa parte, para dar o melhor acabamento, vai ser necessário dar uma sombreada. Então, eu vou deixar aqui secando por enquanto, e aí eu vou fazendo a parte aqui de baixo. Vou tirar a fita crepe, mas eu vou deixar ela reservada, porque depois eu vou utilizá-la novamente. Enquanto essa parte vai secando, eu já vou mostrar para vocês os stencils que eu escolhi para poder trabalhar nesse projeto. Escolhi esse stencil aqui, ó, Welcome to Easter, que é lá da Arte em Cortes, se eu não me engano, Arte em Cortes, é isso aí, Arte em Cortes. E aí eu tenho duas opções de stencil de estamparia para colocar. Esses daqui são lá da Duna Atelier. E aí eu fiquei em dúvida se colocaria esse ou esse aqui, mas eu acho que eu vou colocar esse de losango. Vai ficar mais bonitinho. E a proposta aqui é a gente trabalhar com os elementos, dá para trabalhar com as flores se quiser, tem os bigodinhos, os olhinhos, dá para usar e abusar da imaginação. Então, vou começar aqui posicionando novamente a minha plaquinha, o stencil, vou trabalhar com o pincel de pituá grande para poder fazer essa estamparia. Vou virar meu paninho para poder tirar o excesso aqui da tinta. Já hidratei meu pincel de pituá, esse daqui é da Ceramic numeração 6. Já coloquei meu stencil com fita crepe, venho com um pedacinho de papelão. Eu vou colocar um pouquinho da tinta
aqui mesmo no papelão, para poder dar uma trabalhada. Eu vou trabalhar com a tinta preta. Sempre gosto de agitar o potinho antes, para que os pigmentos, eles misturem, enfim. Vou pegar da tampinha, trabalho com movimento circular no papelão, bato aqui num paninho seco para tirar o excesso. Seguro o stencil com a mão leve, eu começo a fazer movimento circular para sentir se meu pincel tá muito carregado. Porque aqui, se tiver muita tinta ou muita água, a estampagem ela vai ficar borrada. Ó. Levanto pra ver. E esse preto, ele tem uma pigmentação muito boa. Eu não vou precisar aplicar 2 demãos aqui nessa estamparia. Uma demão já vai ser o suficiente. Quem tiver dúvidas aí como estampar um stencil sem borrar, escrevam aí nos comentários que eu posso, de repente, fazer uma aulinha bem rapidinho só falando sobre stencil. O segredo é sempre tirar o excesso e o pincel está hidratado. Com esse stencil aqui é somente isso, depois é só colocar de molho na água. Agora eu vou secar essa estampa aqui pra gente conseguir fazer um sombreado. Para dar um melhor acabamento nessa região, eu vou trabalhar com a cor breu. Vou trabalhar aqui com a tinta no próprio papelão. O breu, ele não é um tom de preto, ele é um tom de marrom um pouco escuro, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui com um paninho. Já deixei o meu pincel hidratando em água, vou trabalhar com o pincel angular da Ceramic de numeração 16. Deixa eu ver como é que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, quem tiver dúvida sobre sombreado, tem uma videoaula completa falando sobre isso aqui no canal. Vou colocar o link aqui no card, você pode, depois de assistir essa videoaula, conferir lá com todos os detalhes. Depois de hidratar o pincel, eu tiro um pouco do excesso aqui na água. Pego a tinta com a ponta do meu pincel apenas e vou sombreando do centro para fora, fazendo o movimento de vai e vem. Todo o pincel encosta na peça. Bato aqui para tirar o excesso. Por que que eu não vou sombrear com o preto? O preto ele vai ficar muito forte. O meu tom de fundo é mineral. E o breu, ele já é uma tinta própria para fazer sombra. Então, ele vai dar um acabamento muito legal. Repito o mesmo procedimento, sempre começando do centro. Aí, você pode me perguntar, Pamela, como que você faz esse lado sem borrar a parte de cima? Olha, eu faço com bastante cuidado. Se passar um pouquinho, eu venho com o cotonete depois, úmido, e já tiro a tinta. Trabalhando com um cotonete, já auxilia bastante, ó. Pronto, aqui eu já fiz com um pouquinho mais de cuidado. Quem não tiver essa facilidade para sombrear assim, sem borrar o outro lado, posiciona novamente a fita crepe, dá certo. Vou secar, aplicar a segunda demão dessa mesma forma que eu fiz aqui. Porém, eu não vou sombrear essas 2 laterais, porque eu quero dar uma ideia de continuidade nessa estampa. Ó, vou virar aqui pra vocês verem. O que que eu fiz aqui, pessoal? Como eu tinha borrado um pouquinho, eu vim com um pincelzinho da Condor, número 222, a referência, e a numeração dele 00, e dei uns retoquezinhos com a cor mineral, que foi a cor de fundo, ó, tá até secando. Eu vim assim com o pincel e fui dando só umas ajeitadinhas nas partes que ficaram um pouquinho borradas. Mas assim, é porque eu sou um pouquinho perfeccionista. Olhando assim, nem parece. Eu só quis dar essa pequena correção. Mas caso você estampe e aconteça isso, você pode, de repente, retirar a tinta e estampar novamente. Eu fiz assim porque eu sou um pouquinho sistemática, mas vai ficar bonito. Agora, para aproveitar o meu pincel angular, a água, eu vou sombrear essa parte aqui, começando com a cor âmbar, para depois fazer um sombreado tom sobre tom, ó.
âmbar, tô colocando tudo no papelão. Volto aqui com o mesmo pincel, paninho. Vou começar pela parte superior e inferior. Trabalho com o movimento de vai e vem. Venho com o pincel mop, bato aqui para retirar a marcação de água, caso seja necessário. Viro a peça. Aqui eu tomo cuidado para não passar pro outro lado. Se eu passar, venho com o cotonete, umedeço na água e tiro bem suavemente aqui o que passou. Sem fazer força para não retirar o sombreado que eu já fiz com o breu na parte de baixo. Bato. Agora, eu vou secar e fazer os lados opostos. Como essa peça ela tem uma extensão boa para trabalhar, eu não trabalho aqui no azulejo, eu venho direto para a peça. Se eu estivesse trabalhando com um recorte pequeno, eu trabalharia primeiramente no azulejo, para depois vir para a peça. Vou secar, aplicar mais uma demão dessa mesma forma que eu mostrei pra vocês. E depois eu vou envelhecer um pouquinho com um tom castanho. E a peça está ficando assim. Aqui a segunda demão com o tom âmbar já secou. Talvez vocês possam me perguntar, ah, Pamela, por que que você já não veio direto com o tom castanho? Porque o sombreado a gente precisa construir tom sobre tom, para que a peça não destoe muito. Por exemplo, aqui eu já tenho o tom ouro. Então, o tom para sombrear o ouro vai ser o âmbar. O tom para sombrear o âmbar vai ser o tom castanho. Vocês precisam entender um pouquinho aí da escala de cores, de tonalidades, das famílias, para de repente não aplicar um tom muito forte. Obviamente, eu sempre falo para vocês que sombreado é treino. Treinem bastante, porque a cada peça o seu sombreado vai ficando melhor. Você vai aprendendo a trabalhar com um pincel, então isso é muito particular de cada pessoa. Aqui, depois de aplicar essas duas demãos, eu vou trabalhar com o castanho, um pouco mais transparente, e aí eu vou mostrar pra vocês a diferença de um lado pro outro. Eu coloquei o castanho aqui no meu papelão, ó. Venho, trabalho. Aqui, o âmbar continua aparecendo de fundo. Eu não estou trabalhando com castanho muito forte, porque eu quero preservar o que eu já fiz. Cotonete úmido, ó, passei um pouquinho, tiro, pincel mop, já dá uma diferença, mas isso é opcional, tá bom? Eu acredito que o sombreado, ele dá um acabamento melhor pro projeto, principalmente aqui, que eu trabalhei com uma técnica que imita um pouco a técnica de cortiça. O sombreado, ele faz a diferença no acabamento, porque aí você consegue ver onde uma técnica começa, onde ela termina. Acho que fica bem mais integrado o projeto. E o que eu tô passando aqui pra vocês é sombreado com pincel angular. Quem quiser pode testar com um pincel, de repente, de fazer pátina. O sombreado não vai ser diferente, vai ser uma sombra seca. Essa aqui é uma sombra molhada. Olhem só, já dá um tchan. Eu vou fazer isso também dos dois lados. E para finalizar, eu vou aplicar uma demão de sombra com o breu, para que ele também envelheça um pouco mais. Só recapitulando, eu fiz duas demãos de sombreado com um tom âmbar, uma demão com um castanho e vou fazer uma com o breu. Como sombrear, gente, é basicamente o que eu já mostrei aqui pra vocês. Eu vou fazer essa etapa do mesmo jeitinho que eu já mostrei. E aí, a gente já volta pra poder estampar o outro stencil que tem a mensagem Welcome to Easter, com a coelhinha ou coelhinho.
E a peça ficou assim, depois de envelhecer com o tom breu. Talvez na câmera fique um tom um pouco amarelo aqui na parte do ouro, mas olhando ao vivo e a cores, a peça ficou muito parecida com uma cortiça, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Chegou a hora de estampar o stencil, Welcome to Easter. Sabe aquela fita crepe que eu tinha deixado no cantinho? Pois é, ela está de volta. Eu vou cortar ela aqui em alguns pedaços para poder utilizá-la mais, né, gente? Dá para eu usar aqui ainda. Primeiro, eu coloco a peça aqui centralizada, porque eu sou dessas, eu sou um pouquinho torta, viu, gente, para estampar. Aqui. Vou colocar a fita crepe aqui. Eu vou isolar o corvo por enquanto. Vou isolar também aqui essa parte da carinha do coelho, o pedacinho aqui do bigode, porque eu vou trabalhar primeiro nessa parte de estampa de fundo para depois fazer os demais detalhes. Vou voltar com aquele meu pincel que eu estava utilizando com a cor preta. Eu deixei ele um pouquinho de molho na água para a tinta não secar. E agora eu tô dando uma torcidinha para poder utilizá-lo novamente. Eu vou voltar com a cor preta. Ó, voltei aqui. Vou trabalhar também com esse papelão que eu estava utilizando de fundo para trabalhar essa tinta aqui, ó. Faço um movimento circular, bato. Tá bem carregado aqui o pincel. Venho naquele paninho seco, ó. Tiro bem o excesso, porque eu vou estampar essas palavras e eu não quero que borre. Ó, Welcome to Easter, eu vou estampar com o tom preto, dando batidinhas. Depois que meu pincel estiver um pouco mais descarregado, eu posso fazer movimento circular tranquilamente. Levanto pra ver. Olhem só. Eu vou dar uma secadinha e vou aplicar mais uma demão. Olhem só. Agora, eu vou estampar a cabeça do coelho. Eu vou deixar esse pincelzinho de lado, depois eu vou trabalhar com ele novamente. Eu vou trabalhar com a cor branca, pincel de pituá, numeração 4, pode ser numeração 6 também. Trabalho aqui, tiro bem o excesso. Como eu tenho que preencher a cabeça do coelho, eu vou começar pelo centro, que aí eu descarrego bem o pincel, para depois ir para as bordas. Levanto para ver. Aqui é interessante aplicar até cobrir. Eu vou secar, repetir a aplicação. Provavelmente eu vou aplicar aí umas 2, 3 demãos do tom branco, secando entre essas demãos. Agora a plaquinha aqui já começa a ganhar uma forma. Com a cor branca, por enquanto, é somente isso. Vou voltar ao stencil. Vou tirar aqui a fita, que agora eu vou estampar a parte da carinha do coelho. Coloco a fita, eu vou esconder essa parte, né, pra não estampar errado. Venho com um pincelzinho menor, eu vou trabalhar com esse aqui, da Tigre, numeração 2. Eu vou estampar primeiro o narizinho com a cor rosa antigo. Para deixar esse narizinho um pouquinho rosadinho, mas bem de leve, eu vou diminuir aqui o meu pincel de pituá, esse mesmo que eu trabalhei com o rosa antigo. Venho com a cor ferrugem. Era só um pouquinho, mas saiu um montão.
Ó, um pouquinho. Trabalho, ó. Tiro bem o excesso. Venho fazendo o movimento circular mais pra fora do que pra dentro. Limpo o pincel num paninho úmido. Tiro o excesso de água num paninho seco. Escondo o nariz para poder estampar os olhinhos com a cor preta. Antes de estampar os bigodinhos, eu vou voltar aqui nas orelhinhas e vou fazer mais uma graça. Vou colocar aqui um pouquinho do rosa antigo novamente. Eu tenho esse pincel que eu utilizo para poder fazer luz seca nas minhas peças. Ele é um pincel de pintar tecido. Esse aqui é o da Ceramic numeração 12. Ó, eu vou trabalhar no rosa antigo. E vou fazer aqui, ó, uma pátina para deixar um pouquinho rosadinha aqui a parte da orelhinha. Olhem só para ficar mais charmosinho. Aqui eu não vou fazer sombreado nessa parte, nem nada. Com esse pincel também é só isso. Coloco de molho na água. Tiro a fita crepe da parte dos bigodinhos. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso estampar 3 ou 2. Eu vou estampar 3, então eu vou estampar desse lado. Para fazer o mesmo bigodinho, eu viro e estampo do outro. Só que antes de estampar os bigodes, eu venho com o blush e faço, ó, as bochechinhas rosadinhas, ó. Tiro um pouco do excesso. Volto com o pincel que eu tinha usado preto, limpo, num pano úmido. Esse pano tá úmido, encardido, mas dá pra usar, ó. Tiro aqui o excesso, posso vir um pouquinho de água, ó, e limpo ele, porque eu vou trabalhar com o tom castanho, tudo com o mesmo pincel pequenininho. Porque aquele pincel grande eu não consigo estampar sem borrar, porque a região vai ser bem menor. Ó, tirei o excesso. Aqui eu tô trabalhando com papelão, mas vocês podem colocar no godê, o que ficar melhor pra vocês. Ó, papelão. E aí, depois eu só descarto o papelão, né? Não preciso lavar como preciso lavar o godê. Ó, já que eu fiz as bochechinhas, eu já consigo marcar. Só vou limpar aqui. Ó, vou dar uma limpadinha aqui pra eu conseguir ver a parte inicial aqui do bigode. Passo um cotonete com água, dou uma secadinha aqui. Ó, só pra eu conseguir ver como que eu vou aplicar aqui o bigodinho. Eu vou aplicar aqui. Pincel, trabalho, paninho seco e vou dando batidinhas. Se eu sentir que o castanho ficou muito claro, depois eu venho com um pouquinho de preto. Ó, levanto pra ver. Eu vou entrar com um pouquinho de preto. Eu não quero que fique muito escuro esses bigodinhos, não. Quem quiser pode fazer esses bigodinhos à mão também, fica bem bonito. Ó. Aí, eu viro aqui o stencil. E repito aqui também. Venho um pouquinho no marrom, venho um pouquinho no preto. O marrom que é o castanho, né? Aqui eu tô mostrando pra vocês como utilizar o stencil. Mas eu prefiro fazer esses bigodinhos, esses detalhes com um pincel fininho. Fica mais gracioso. Mas nem todo mundo consegue trabalhar com pincel filete, pincel liner. Então, a gente tem que usar, de repente, um stencil para nos auxiliar. E é isso que eu tô propondo aqui pra vocês, com o stencil. Pra dar um melhor acabamento aqui,
eu vou fazer uma linha, que é pra fazer a parte do fuço, uma sobrancelha, brilho nos olhinhos, e vou trabalhar com um pincel bem fininho. Vou voltar com a minha água, tem problema que ela tá encardida. Ó, dou uma hidratada no pincel, tinta preta. Aqui eu vou fazer a mão livre, mas quem quiser pode riscar com um lápis ou uma lapiseira e depois seguir o risco. Eu hoje já estou vivendo perigosamente. Vou fazer sem riscar. Tento fazer o mais reto possível. Só isso. Lavo o pincel. Com o branco, eu vou fazer uma vírgula no nariz. Porque com o boleador não dá pra fazer essa vírgula, porque é muito pequenininho. Olhem que fofurinha que está ficando a peça. Aí, quem quiser, pode estampar, de repente, aqui, ó, uma florzinha, pra fazer, tipo, uma coelhinha. Ou estampar as flores espalhadas da melhor maneira que vocês quiserem. Aqui no projetinho também tem um corvo, e eu sou suspeita. Eu amo estampagem com corvos. E aí, eu vou descer aqui um pouquinho, só um pouquinho, para eu poder fazer o corvo com uma perninha piquititica. Para eu não estampar o biquinho, eu vou colar um pedaço de fita aqui e vou estampar com um preto. Com um pincel bem menorzinho, esse aqui é numeração 2, mas ele tá um pouquinho desgastado, eu vou estampar aqui, na verdade, fazer uma luz com a cor branca. Vou diminuir esse pincel. Subir aqui a parte da barriguinha do corvo para poder fazer uma sombra na asa. E por último, estampo o bico. O bico eu trabalho com um tom de laranja, vai ser esse aqui, ó, o orange. Eu vou dar uma escurecida nesse orange com o ferrugem, porque senão ele não vai aparecer. Venho um pouquinho com o castanho. Também dou uma escurecidinha aqui no bico. Pronto. Agora eu vou fazer os brilhos e vou fazer o olhinho do corvo, as perninhas. Com esse stencil é somente isso. Coloca de molho na água, pra depois fazer a limpezinha. Se você não sabe fazer a limpeza dos seus stencils, tem vídeo explicativo aqui no canal, vou colocar o link aqui no card. E pra fazer o olho do corvo, eu vou trabalhar aqui com um boleador, a cor branca em primeiro momento, ó. Assim. Vou aproveitar e fazer os brilhos nas bochechinhas. Limpo o boleador, faço um pozinho pequenininho, só na parte de baixo. Olhem só que gracinha. Dá pra fazer uns cílios aqui também, que é o que eu vou fazer. Dá uma limpada na mesa. Ó, limpo. Aqui é opcional fazer. Eu acho que fica tão bonitinho, dá um outro ar pra peça. Aqui eu venho no preto. Faço uma vírgula assim, ó.
faço as perninhas aqui do corvo, eu vou utilizar cor âmbar. E o mesmo pincel. Vou fazer só... Eu vou ver se o âmbar vai aparecer, senão eu vou fazer com o castanho. Faço só 2 linhas aqui, ó. Não vai aparecer. Vou pôr um tiquinho de preto, vamos ver. O negócio, gente, é misturar, ver o que dá. Prontinho, só pra aparecer os pezinhos, né, as perninhas dele. E é somente isso. Aqui, a próxima etapa é fazer os acabamentos das laterais, pintar a parte de trás e decorar da maneira que você quiser. Dá pra colocar chatons, dá pra colocar o que a sua imaginação permitir. Eu aqui não vou decorar muito, eu vou deixar só dessa forma pra ficar um projetinho simples. E depois de pintar a parte de trás, eu vou envernizar, vou aplicar o verniz acrílico fosco. Eu sempre mostro nas aulas aqui pra vocês da Acrylex, vou até pegar para que vocês não tenham dúvidas. Aqui, ó, eu vou aplicar ele na peça toda. Deixa eu filmar de pertinho pra vocês verem. O olho do corvo só dá pra ver mesmo presencialmente, mas ficou linda demais. Essa peça aqui eu vou fazê-la como uma placa decorativa, mas daria pra fazer um porta-chaves, o que vocês quiserem. Como a minha plaquinha ela é fininha, não dá pra fazer como porta-chaves. Ó, a parte de trás eu ainda preciso fazer. Depois que tiver pronto, eu vou dar mais uma sugestão pra vocês. Dá pra vocês trabalharem com, ó, deixa eu pegar aqui, barbante, rami para poder fazer aqui a alça para pendurar a peça. É só colar o barbante e rami na parte de trás. Então é isso, pessoal, encerrando com chave de ouro. O especial de Páscoa do ano de 2021 trouxe mais uma ideia de placa decorativa como vocês me pediram no meu grupo fechado do Facebook, ensinando a fazer essa técnica imitando aí uma cortiça com diversas cores e rolinho e fazendo estampa com stencil. Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!